Fala galera, eu sou Bruna, professora de História, e hoje nós vamos fazer a nossa revisão sobre o período medieval, a Idade Média. Bem, onde é que fica localizado no tempo então a Idade Média? Exatamente no meio entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. E aí por que a gente chama a Idade Média de Idade Média? Esse nome foram os modernos, o pessoal lá na Idade Moderna, quem apelidou esse período. É, eles marcam esse período como se dissessem, está no meio entre o que era bom e o que voltou a ser bom. Os modernos, são eles que vão dizer que a Idade Média é a Idade das Trevas, que a Idade Média não tem nenhum tipo de avanço científico, não tem nada de bom, que a Idade Média é apenas um período obscuro da nossa história. Mas essas ideias, elas são preconceituosas, elas são uma série de ideias que partem do pressuposto de que os modernos são bons, os antigos também são bons, e o que está no meio é ruim. Mas não é verdade. Para falar de Idade Média, a gente divide a Idade Média ocidental entre alta e baixa Idade Média. E qual a diferença? Bem, a diferença está no período mesmo. Então, do século V ao século IX, mais ou menos, nós temos a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média do século X ao século XV. Lembrando que esses marcos temporais eles são relativos. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, no século V é o marco para o início da Alta Idade Média. Mas significa que necessariamente tudo que era de antiguidade acaba aqui nesse momento? Não. Algumas relações elas permanecem, algumas questões, especialmente culturais, elas permanecem durante muito tempo. Então, esses marcos, eles são sempre flexíveis e é sempre importante frisar isso. Falando especificamente sobre a Alta Idade Média, é esse período mais próximo da antiguidade, né? Vocês percebem que a Idade Média é um período que tem mais ou menos 1000 anos, nós temos cerca de 1000 anos, então é um período muito extenso, com muitas variedades de pensamento, várias transformações na história da sociedade europeia durante esse período. Então, começando pela Alta Idade Média, nós temos aí, nesse período de final da Idade Antiga, já o início das invasões dos povos germânicos. Quem são esses povos germânicos? Você deve conhecê-los como povos bárbaros, mas não utilizamos mais esse termo, bárbaro, porque é um termo também preconceituoso. Quer dizer, aqueles mal educados, aquelas pessoas que não têm nenhuma cultura, não são civilizados. E aí, quem é que está dizendo isso? Os romanos. Quem está dizendo isso são os romanos que foram invadidos pelos povos germânicos. Então, nós temos esse ponto de vista bem latino, bem romano da história, e acaba que é uma visão preconceituosa. Então, hoje em dia, os historiadores utilizam o termo povos germânicos e não povos bárbaros. Nós temos a formação de diversos reinos, os francos, os visigodos, os ostrogodos, os anglo-saxões, enfim, uma infinidade de reinos ali, onde era o território do Império Romano. Então, o Império Romano ele vai cair e ele vai ser derrubado por quem? Por esses povos germânicos, esses povos que estão vindo para a Europa, dominando a Europa, eles vão formar esses diversos reinos na Europa inteira. Perceba que alguns desses povos eles têm alguma semelhança com o presente. Por exemplo, francos. Será que você não lembra dos franceses, por exemplo? Então, eles são povos que vão dar origem ao que a gente entende hoje por sociedade europeia. E o Império Carolíngio é o Império Franco, um dos impérios mais importantes da história da Europa, durante o período medieval. Então, antes de falar em feudalismo propriamente dito, a gente tem que entender que temos esse processo de alta Idade Média. Quando a gente pensa Idade Média, além das imagenzinhas de trevas, de escuridão, de igreja, também vem na nossa mente essa questão do feudalismo, né? A gente associa automaticamente ao feudalismo. Mas não, o feudalismo ele está aqui se formando ainda, e apenas a partir ali do ano 1000, mais ou menos, né, em média no ano 1000, é que a gente vai ter, de fato, o estabelecimento do feudalismo na sociedade europeia. Então, durante a Alta Idade Média, nós temos aí esses reinos, nós temos ainda uma sociedade mais urbanizada, mais que habita de fato os centros urbanos. Porém, com o passar do tempo, essa sociedade, por causa de guerras, por causa de fome, acaba indo para os interiores das cidades novamente, né? Tem esse processo de ruralização.
E aí, nesse processo de ruralização, é que a gente inaugura o que chamamos de Baixa Idade Média. Então, ali por volta do século IX, século X, ali por volta do ano 1000, nós começamos a chamar de Baixa Idade Média, entendendo que é ali o predomínio da vida rural, é quando as pessoas começam a ir cada vez mais lá para o interior das cidades, começa a consolidação do feudalismo, que entendam, não é o feudalismo, ele não brota do chão, ele não aparece do nada. Ele existe um processo para que se estabeleça o feudalismo. E aí, dentro desse período, nós também temos o renascimento comercial e urbano. Então, tanto nós temos um período de ida para o interior das cidades, como com o passar do tempo, nós também temos o renascimento desse comércio e das cidades, né? Os chamados burgos. Na Idade Média, o que a gente chamava de cidade eram os burgos. E por isso que a gente fala também em burgueses. Burgueses eram os habitantes do burgo lá no período medieval, que é diferente do conceito de burguês que a gente tem no presente. E aí durante esse período chamado Baixa Idade Média, nós também temos o declínio do feudalismo e as cruzadas. Um dos conceitos mais importantes para entender a sociedade medieval é entender o que é feudalismo. E o que seria o feudalismo? Seria esse sistema, essa forma de governo que habitava a Idade Média aí durante o período da Baixa Idade Média. E essa sociedade, ela era baseada na nobreza, clero e servos. Quem era a nobreza? Bem, nós temos o rei, né? Mas esse rei, durante o período medieval, ele não é tão relevante. Acaba que o senhor feudal e o vassalo, ele tem um poder mais relevante para a sociedade do que os reis. Porque há, no período aí de formação do feudalismo, o enfraquecimento do poder dos reis. Então, acaba que esses reis, eles não estão com tanto dinheiro, eles não estão com tantas condições de sustentar a sociedade, de governar de fato a sociedade. Então, acaba que ele distribui, esses reis, eles distribuem suas terras para os nobres, para pessoas que estavam ali no seu entorno, próximos a eles. Então, duques, viscondes, esse tipo de título, né? E esses senhores, eles acabam tendo os seus vassalos. Lembrando que na sociedade feudal, esse grupo chamado nobreza, em que nós temos senhores e vassalos, eles têm uma relação, eles não têm uma relação de hierarquia um acima do outro. Eles têm uma relação horizontal. E por que essa relação é horizontal? Porque da mesma forma que o senhor, ele dá a terra para o vassalo ele também jura fidelidade, jura obediência, jura proteção ao senhor feudal. Então, para eles é uma relação horizontal, não é uma relação hierárquica. Nós temos o clero, né, que é aí a figura dos padres, bispos, etc. E nós temos também os servos. Lembrando que o vassalo, ele é diferente do servo. O servo, ele é o camponês. Ele está lá na base da pirâmide da sociedade feudal. O vassalo, não. O vassalo, ele está lá no topo da pirâmide. Ele não é a mesma coisa servo e vassalo. São coisas distintas. Vassalo, ele está ali jurando fidelidade ao senhor, e o servo, ele está trabalhando no campo. Então, são duas coisas distintas. E quem trabalhava eram os servos, os camponeses, para sustentar a nobreza e o clero. Essa organização, ela só vai acabar de fato com a Revolução Francesa, né? Então, por isso que a gente diz, esses marcos da Idade Média, eles são muito relativos. A gente fala que a Idade Média, ela termina ali pelo século XV, mas as relações feudais, elas só vão terminar de fato lá pelo século XVIII. Então, por isso que esses marcos temporais, eles são bastante relativos, né? E aí, alguns exercícios para refrescar a memória sobre a Idade Média. Na questão 1, todos eles têm membros compactos e firmes, pescoços grossos e são prodigiosamente disformes e feios, que os poderíamos tomar por animais bípedes ou pelos touros desbastados em figuras que usam nos lados das pontes. Tendo, porém, o aspecto de homens, embora desagradáveis, são rudes no seu modo de vida, de tal maneira que não têm necessidade nem de fogo nem de comida saborosa. Comem as raízes das plantas selvagens e a carne semi-crua, de qualquer espécie de animal que colocam entre suas coxas e os dorsos dos cavalos para os aquecer um pouco. Aí citado em Spinoza, Fernanda, Antologia dos Textos Históricos Medievais. Bem, esse texto, ele está falando sobre quem? Quem seria esse homem que mais ou menos parece com um bicho, né? Ainda fala que eles comem carne crua. Bem,
sabemos que estamos falando de Idade Média, né? A própria referência ele nos diz que é a Idade Média. E aí, sobre quem que ele deve estar falando? Então, o documento histórico acima revela a opinião do romano Amiano Marcelino, de 330 a 291, sobre os hunos. Analisando os elementos descritos no texto, pode-se dizer que... Então, note que o texto ele é bastante preconceituoso. Ele vai dizer que esses homens, os hunos, né, eles são disformes, eles são feios, eles são praticamente animais. E aí, será que essa visão sobre os hunos é a visão correta? Será que não é? Vamos para as alternativas. A letra A. Os romanos enxergavam os hunos com igualdade, reconhecendo e valorizando a pluralidade cultural dos povos germânicos. Bem, se você descreve com igualdade, dizendo que parece um bicho, que parece um monstro, eu acho que a relação de igualdade está meio complicada aí, né? Então, não, os romanos eles não estão enxergando os hunos de forma igualitária, eles estão enxergando os hunos de forma preconceituosa. Alternativa B. O texto revela a verdade sobre os povos germânicos, pois estes eram bárbaros, violentos e se comportavam como animais. Novamente, essa é a visão do Amiano, né? Essa é a visão do Amiano, mas ela não reflete a realidade de fato. Letra C. O documento demonstra a opinião de um romano sobre o outro, os hunos. Desta forma, a visão do romano pode estar carregada de preconceitos, colocando a própria cultura como centro da análise. Essa é a alternativa correta. Veja que no texto o romano ele acaba trazendo uma série de preconceitos com relação ao huno, portanto, a alternativa correta é a letra C. A letra D. Os bárbaros eram povos sem alma que se alimentavam de carne semicrua. O seu futuro estava fadado ao fracasso. E letra E. Bárbaros são aqueles que chamamos de romanos. Eles lutaram contra os povos germânicos, dizimaram todo esse povo. Enfim, as duas alternativas estão incorretas. Na questão 2, Enem 2018. A existência em Jerusalém de um hospital voltado para o alojamento e o cuidado dos peregrinos, assim como daqueles entre eles que estavam cansados ou doentes, fortaleceu o elo entre a obra de assistência e de caridade e a Terra Santa. Ao fazer, em 1113, do Hospital de Jerusalém o estabelecimento central da Ordem, Pascoal II estimulava a filiação dos hospitalários do Ocidente a ele, sobretudo daquelas pessoas que estavam ligadas à peregrinação na Terra Santa, ou em outro lugar. A militarização do Hospital de Jerusalém não diminuiu a vocação caritativa primitiva, mas a fortaleceu. Bem, esse texto está falando aí a referência, né? Os Cavaleiros de Cristo. Esse texto está falando de uma experiência em Jerusalém em 1103. Então, se a gente se localizar no tempo, a gente vai perceber que está falando sobre cruzadas. E o que foram as cruzadas? Cruzadas foram um movimento de pessoas cristãs. Os cristãos estavam em busca da Terra Santa. Estavam lutando, organizando guerras em busca desse domínio dessa Terra Santa. Então, nas cruzadas, muitos padres eles também trabalhavam, né, como guerreiros. Né? Eles também ajudavam, participavam da questão da guerra. Então, vamos ver o que as alternativas nos trazem. O acontecimento descrito vincula-se ao fenômeno ocidental do surgimento do monasticismo guerreiro ocasionado pelas cruzadas. Essa é a alternativa correta. Por quê? O que seria esse monasticismo guerreiro? Seria essa experiência que eu acabei de comentar. Os padres, né, as pessoas que viviam antes nos monastérios, eles passam a se tornar guerreiros, eles passam a se tornar soldados. Então, a experiência que está sendo relatada no texto é justamente de um hospital em Jerusalém que era de responsabilidade desses padres e que eles eram também, além de padres, eles também eram guerreiros. Né? Então, a alternativa correta é a letra A. Letra B. Descentralização do poder eclesiástico produzido pelo feudalismo. Letra C. Alastramento da peste bubônica provocada pela expansão comercial. Letra D. Afirmação da fraternidade medicante estimulada pela reforma espiritual. E letra E. Criação das faculdades de medicina promovida pelo renascimento urbano. Então, a única alternativa correta seria, de fato, a letra A, devido a essa experiência das cruzadas, que ela é muito específica e relaciona aí o monasticismo guerreiro. É isso, pessoal.
Até a próxima aula. Muito obrigada. Tchau, tchau.